Olá, nós queríamos refletir um pouquinho sobre os ofícios necessários à nação de Israel. Tinha três ofícios que eram oficializados naquela época. Tinha o sacerdote, tinha também o profeta, tinha também o rei. Os três ofícios eram distintos e eram necessários para o bom andamento da nação de Israel. O profeta era o porta-voz de Deus. Ele trazia o oráculo, ele trazia a palavra fresquinha. Quando a pessoa precisava ouvir uma palavra, a pessoa ia até ao profeta e consultava o profeta. Então o profeta tinha uma palavra da hora, um rema, uma palavra fresca da parte do Senhor para entregar para aquela pessoa. Então ele trazia aquela palavra, ele deixava aquela palavra com aquela pessoa. Quando a pessoa precisava ouvir a voz do Senhor, ela consultava o profeta. Quando a pessoa tinha pecado, tinha cometido alguma coisa que não deveria, ela então consultava o sacerdote. E ela ia até o sacerdote pegava aquela pessoa, geralmente a pessoa levava um sacrifício, entregava para o sacerdote pegava aquela oferta, aquele sacrifício e trazia diante do Senhor, oferecia por aquela pessoa. Às vezes fazia a transferência daquele animal, do pecado daquela pessoa para aquele animal, e aí sacrificava e oferecia ao Senhor. Às vezes ele pegava um bode, um outro animal, soltava lá no deserto, fazia a transferência do pecado daquela pessoa para aquele bode, depois soltava aquele bode no deserto, afastando assim aquele pecado daquela pessoa. E tinha também o rei, que era aquele que cuidava da administração da nação como um todo. Então o profeta, o sacerdote e o rei eram três ofícios da nação de Israel que eram executados ali. Nenhum entrava na área do outro. Quando o rei quis fazer sacrifícios no lugar do sacerdote, o que aconteceu? O rei Uzias ficou leproso, porque ele entrou numa área que não era a área dele. Os ofícios tinham essa função, definir o papel de cada um dentro da sua área. O profeta também não entrava no lugar do rei, ele ficava lá recebendo a palavra do Senhor, ele ficava só transmitindo a palavra do Senhor. Quando ele tinha que falar com a nação, ele falava. Quando ele tinha que falar com indivíduos, ele falava. Quando ele tinha que falar com o rei, também ele falava. Isaías, por exemplo, teve um ministério profético de longas datas. Provavelmente ele tenha vivido 50 ou 60 anos de ministério profético, e ele só vivia em função disso. Quando o rei queria saber o que o Senhor tinha para falar, o rei ia até o profeta Isaías, e os demais profetas também que tinham essa função. A gente vê o profetismo, os sacerdotes e o rei, os três ofícios caminhando juntos. As funções diferentes, o trabalho diferente, mas todos caminhando paralelamente. E o que tem a ver isso conosco hoje? Tem a ver que o Senhor Jesus incorporou esses ministérios todos, esses ofícios todos, e ele exerce o papel de profeta. Quando a mulher samaritana chegou para o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus estava conversando com a mulher samaritana, ele disse assim, ela disse assim, ele começou a falar da vida daquela mulher, a vida que ela tinha vivido até aquele momento, e ela disse assim para ele: vejo que tu és profeta. Ele, como profeta, ele tinha o papel de entregar a palavra do Senhor para as pessoas, e ele fazia muito bem. Também, como sacerdote, ele intercedia. O sacerdote quem era? O sacerdote era o representante dos homens diante de Deus. Quando uma pessoa precisava ser representada diante do Senhor, ela ia até o sacerdote. O profeta era o representante de Deus diante dos homens. Quando a pessoa precisava ouvir
uma voz do Senhor, ela consultava o profeta. E o rei? O rei era o administrador, aquele que cuidava dos bens da nação, que administrava a nação como um todo. Os três deveriam andar em consonância e com a vida em retidão diante do Senhor. Quando isso não acontecia, então vinha o juízo automático da semeadura, do resultado da semeadura, e aí cada um colhia aquilo que havia plantado. Quando o rei precisava ser executado, precisava ser de uma sentença, precisava receber uma sentença, logo a palavra do Senhor vinha até aquele rei e o Senhor falava com ele. Assim também as demais situações, o profeta de igual modo, o sacerdote de igual modo, todos deveriam andar com temor diante do Senhor. Quando isso não acontecia, eles pagavam um preço muito alto. Mas hoje nós temos Cristo Jesus, que é o nosso profeta, sacerdote e rei. Se você precisar, pode ir até o nosso sacerdote. Se você precisar de uma palavra, pode ir até o nosso profeta, Jesus. Se você precisar de um rei, alguém que controle, que tenha o domínio, de todas as situações, pode ir até o Senhor Jesus. Se você puder, dá um like para nós aí, se inscreva no canal e eu vou ficar muito agradecido. Deus te abençoe.